A Argentina foi inteligente, viu? Não queria chegar na Copa como favorita e se colocou em meio a amistosos contra seleções de nível mediano para baixo, para todo mundo duvidar. E quem não duvidasse, ficasse calado, porque era uma total incógnita. Uma seleção que repete jogadores do ciclo campeão de 2022, que mantém a escaloneta, que tem Lionel Messi e, assim, a gente tinha essa questão de esperar para ver na Copa do Mundo, né, contra seleções já num nível de competitividade querendo, diferente de amistosos contra a Zâmbia, contra a Islândia e por aí vai. Mas a grande questão é que os caras têm Lionel Messi e isso acaba com qualquer situação. Um Lionel Messi leve, o Lionel Messi mais maduro de Copas do Mundo que eu já vi. É um Lionel Messi muito tranquilo para jogar a Copa, muito tranquilo para perder um pênalti e conseguir se recuperar dentro da partida. E é uma Argentina muito perigosa por conta de todo esse contexto. A gente vai discorrer exatamente sobre a segunda vitória da Argentina na Copa do Mundo. Todos os gols da Argentina até então marcados por Lionel Messi, artilheiro isolado da Copa, chegando aí aos 39 anos na próxima quarta-feira. Conquistou um presente para ele mesmo, né? Mais 2 gols contra a Áustria. A gente vai falar exatamente sobre isso aqui. Antes de mais nada, se inscreve no Recanto do Carlos Tavares, compartilha com o teu amigo, tua amiga, deixa teu like, comenta o que você achou desse jogo da Argentina, qual a sua projeção para a Argentina nessa Copa do Mundo, segue a gente também lá no Instagram, carlostavares.jor, beleza? Como eu estava dizendo, a Argentina fez amistosos que faziam com que uma dúvida pairasse no ar. Será que essa mesma geração vai conseguir ser campeã da Copa? Será que a Argentina não vai ser uma decepção depois do título, como foi a Espanha, campeã de 2010, eliminada na primeira fase de 14, como foi a Alemanha, campeã de 2014, eliminada na primeira fase de 2018. A França não foi assim, né? Pelo contrário, mas tinha-se muito essa questão e não tinha como ser respondida. A Argentina vinha fazendo amistosos contra Porto Rico, contra Angola, contra Mauritânia, contra Zâmbia, contra Honduras, contra Islândia. E é uma questão de, essas seleções não estão classificadas para a Copa do Mundo. O Brasil, por exemplo, empatou com a Tunísia, né? E a Tunísia está na Copa e a gente viu como é que está na Copa. Mas tinha um parâmetro Copa do Mundo, tinha um parâmetro seleção classificada. O Brasil também jogou contra a Coreia do Sul, jogou contra o Japão em amistosos. Não foi isso aqui. Então era justo quem tinha essa dúvida de como a Argentina chegaria e era justo o arriscar colocar a Argentina como uma postulante à decepção. Eu só não fiz isso porque eu preferi esperar para ver. Porque de qualquer forma, tem Lionel Messi. De qualquer forma, é uma geração campeã. É uma geração que sabe jogar a Copa do Mundo. É um técnico que sabe jogar a Copa do Mundo, mostrou isso desde a estreia. Desde a estreia mesmo, tá? Quando perde. Porque se ele não tivesse vivido aquilo e transformado o time da primeira para a segunda rodada, ter coragem, peito para ter feito todas aquelas alterações, não sei, não sabemos, nem saberemos como seria a Argentina. A verdade é que ele teve peito para fazer aquilo, ia falar outra palavra, mas vocês entenderam. O Scaloni muito inteligente naquele momento. Uma Argentina que se consolida na Copa do Mundo com esse 2-0 contra a Áustria. Um segundo tempo mais apagado. E aí tem aquela questão, né? Por exemplo, a Espanha fez 4-0 na Arábia Saudita, tendo feito 3 no primeiro, então deu uma tranquilizada no segundo, inclusive trocando 5 jogadores da parte ofensiva. O Brasil fez 3-0 no Haiti no primeiro tempo, no segundo tempo também deu uma tranquilizada, tendo chances para ampliar o marcador, mas assim, segurando um pouco, a verdade é essa. Segurando um pouco, dando mais fôlego para os próximos jogos. E não foi isso que aconteceu com a Argentina, tá? Jogo embaçado contra a Áustria que careceu muito do Baumgartner. Gostei muito da Euro que ele fez, do próprio... Esqueci o nome do rapaz com G, a pronúncia do nome dele, na verdade, né? Gregorich. Pronto, gostei muito também. Essa dupla foi muito interessante para mim na Euro. Tinha uma expectativa para essa Copa, o Baumgartner acaba se lesionando, né? Sendo baixa para a seleção da Áustria, o Arnautovic, que é o maior artilheiro da Áustria, no banco. Aí você tem o Sabitzer, né, que não é esse cara de resolver grandes jogos. O Danso jogou muita bola hoje, tá? Gostei muito do Danso, da partida do Danso. Você tem um Leimer, você tem um Post, você tem uma seleção que é uma boa seleção da Áustria. É um bom enfrentamento. Mas faltava aquele cara desequilibrante. Esse cara tinha tudo para ser o Baumgartner, mas a Áustria acabou carecendo exatamente disso. E apesar da Argentina ter segurado 1-0 até os minutos finais,
Foi um jogo sem perigos. Foi um jogo sem perigos, apesar de truncado. Não deixou de ser truncado, não deixou de ser um jogo guerreado. Uma Áustria com estatura, você via na transmissão os caras muito mais altos que os caras da Argentina, muito mais físicos. Isso fez diferença para esse jogo ficar um pouco amarrado. Mas, apesar de combater fisicamente, a Argentina consegue dar esse troco, né? Tem essa pegada toda de um futebol sul-americano de muito contato. Então conseguir equilibrar. E tem o desequilíbrio da questão técnica, ainda mais com Lionel Messi em campo. Lionel Messi, o maior artilheiro agora da história das Copas do Mundo, não só passando Miroslav Klose, que tinha 16 gols, ele faz o 17º, ele faz o 18º, perdeu o pênalti, né? Tava 0-0 o jogo, Messi perde pênalti, bate muito mal, nem o Chagler pega, nem bate na trave, a bola vai para fora, o Messi acaba perdendo a penalidade, mas esse é um ponto que enaltece ainda mais o que Messi fez no jogo. O pênalti perdido por Messi enaltece ainda mais o que ele fez na partida. A tranquilidade que ele teve para lidar com essa responsabilidade, a leveza que ele teve no decorrer do jogo depois desse momento, ele criou umas 3 grandes chances e na terceira consegue o gol Lionel Messi. Aparecendo na entrada da área, se fingindo de que não estava ali, ele aparece para finalizar, para chapar no canto do goleiro. Muito bem, Lionel Messi decidindo também no final do jogo, consegue uma bolada para Julián Álvares que desperdiça. O Paredes pega o rebote e, em vez de chutar, encontra o Messi, que tenta uma vez e na segunda, travando a bola, consegue o seu segundo gol. Segundo gol da Argentina contra a Áustria, 2-0 para a Argentina. Conquistando o seu 5º gol em Copas. Em Copas não. 18º gol em Copas, 5º gol nesta Copa. São 5 gols da Argentina, 5 gols de Lionel Messi, artilheiro até então. Já tem França e Iraque. Então acredito que o Mbappé pode pelo menos chegar próximo disso aí, mas vamos ver. E o fato é que a Argentina está classificada. 6 pontos em primeiro colocado e o último jogo contra a Jordânia. Já coloco aqui como mais 3 pontos para a Argentina. Independente do que acontecer entre Jordânia e Argélia, acho muito difícil, a não ser que poupem muita gente, a Argentina não conquistar mais 3 pontos e ser um dos melhores, né, dessa primeira fase. Quem tem 6 pontos, os Estados Unidos tem 6 pontos. Quem mais venceu 2 jogos? Enfim, a Argentina tem tudo para ser um dos melhores, não só pela pontuação que pode chegar a 9, mas como saldo de gols, né? Marcou 5 já, não tomou nenhum. Outro ponto interessante, além dos 5 gols marcados terem sido de Messi, é que a Argentina segue sem sofrer gols, jogando contra as 2 seleções mais complicadas do seu grupo, a Argélia e em seguida a Áustria. O Lisandro Martínez jogando muita bola, o Romero até preocupa um pouco, né? Saiu se arrastando um tanto quanto, mas o Otamendi entra, o Otamendi é esse cara que também sabe o que é uma seleção argentina como ninguém. O ódio que eu tenho desse cara. Não tenho o que fazer, irmão. Eu sou Brasil, eu torço pelo Brasil e esse cara é sacana, mas joga bola, sabe incorporar, né? O lado torcedor e o lado que entende que o cara joga bola, o lado profissional. De fato, o Otamendi é um baita zagueiro, já com seus 38 anos, segue sendo um pilar aí, mesmo o banco, né, pode fazer parte de uma espina dorsal de um time campeão. Um Tagliafico que volta a jogar, né, não jogou na primeira partida, entra no lugar do Medina. O Julián Álvares que entra também, sai do banco, o próprio Paredes foi importante em pouco tempo, né, em poucos minutos. E é isso. A Argentina chegou na Copa, tá, mostrou suas credenciais depois desses amistosos duvidosos. E com ele, né, Lionel Messi, que inclusive 6º jogo consecutivo de Messi por Copas do Mundo fazendo gols. Desde a Copa de 22, nas oitavas contra a Austrália, marca, contra a Holanda nas quartas de final também marca, contra a Croácia na semifinal também marca, na final contra a França marca 2, contra a Argélia na estreia dessa Copa marca 3, e hoje contra a Áustria marcou 2, na verdade, aqui estava desatualizado, né? 2 gols também contra a Áustria para Lionel Messi, o 3º jogador a conquistar esse feito. Jairzinho, né? Pai, inclusive, de Jair Ventura. Jair Adventure, sou fã. E não me recordo agora quem foi o 3º, mas enfim, Jairzinho e Messi estão nessa lista. O Messi que também é um dos únicos jogadores a, nos primeiros 2 jogos de Copa do Mundo, marcar 5 gols. O último que tinha feito isso foi Harry Kane
em 2018, quando ele foi artilheiro, me corrijam se estiver errado, com 8 gols. O Fontaine, em 58, por exemplo, foi o maior artilheiro da história de uma única edição de Copas do Mundo, marcou 13 gols, depois de 5 nas 2 primeiras rodadas. Então vamos ver como é que o Messi se sai aí também. Nesse nível vai depender, né, dos avanços da Argentina, e que podem ser bem consideráveis, porque a seleção argentina tende a ter um chaveamento aí fácil, velho. A verdade é essa, fácil. A tendência é de que seja um chaveamento fácil, se classificando em primeiro do grupo. Tá certo, rapaziada? Tamo junto, se inscreve aqui no Recado do Carlos Tavares, deixa o teu like, compartilha com teu amigo, tua amiga, segue a gente também lá no Instagram, carlostavares.jor. Um abraço, fui.